Bom dia, amigos. Meu nome é Fabrício, eu sou analista de treinamento de redes aqui da Intelbras e hoje a gente está aqui para falar de um assunto bem interessante para quem trabalha com o CFTV, que é a utilização de rádios num cenário de segurança eletrônica. A nossa ideia aqui é apresentar para vocês a tecnologia, alguns conceitos da tecnologia que os rádios utilizam e alguns cenários que você pode utilizar e também boas práticas para uma boa instalação e para que tudo funcione bem. Não basta pegar um rádio, colocar no elevador, por exemplo, e já está tudo funcionando. Existem boas práticas para se seguir, para que tudo funcione bem e para que eu não tenha problemas de congelamento da imagem e, enfim, de perda de pacotes ali na minha rede. Então, a gente vai falar sobre alguns conceitos, produto e boas práticas de implementação desses equipamentos. Para iniciar, eu gostaria de apresentar para vocês o que é um rádio, né? Qual que é o conceito que está por trás desse equipamento. Conceitualmente, é um transceptor que converte o sinal elétrico do cabo de rede em uma onda eletromagnética. Então, o tráfego que sai de uma câmera IP, por exemplo, a câmera IP ela captura a luz, captura a imagem, ela converte essa luz para um sinal digital aqui dentro no sensor. Esse sinal é enviado para um chipset, estou falando bem por cima, tá? É enviado para um chipset que converte isso para um padrão de rede que é injetado no cabo. Esse sinal que sai do cabo é um sinal elétrico, são pulsos elétricos que trafegam pelo cabo de rede. Qual que é a ideia do rádio? Pegar esse sinal do cabo de rede, convertê-los em ondas eletromagnéticas e transmitir essas ondas no espaço livre. Então, qual que é a grande vantagem aí? Qual que é a grande sacada de usar o rádio? É que eu não tenho um meio físico, que é o cabo. O cabo termina aqui, daqui até o próximo ponto, a comunicação acontece via ondas eletromagnéticas. Então, esse equipamento ele é um transceptor. Quando eu falo de transceptor, é um dispositivo que transmite e recebe informações, nesse caso, via ondas eletromagnéticas a médias, curtas, médias e longas distâncias, né? Existem rádios para 1 km, 2 km, 500 metros, 10 km, 50 km, dependendo da aplicação e da escolha do equipamento certo. Então, o rádio, o objetivo principal dele é converter o sinal elétrico em ondas eletromagnéticas para que essas ondas se propaguem no espaço livre e cheguem até um outro ponto. Vocês vão entender a grande vantagem de utilizar isso num cenário de CFTV, justamente porque eu não tenho um meio físico entre esses dois pontos, né? Então, quais são as grandes vantagens de utilizar rádios em projetos de CFTV? Bom, como eu falei aqui, o conceito do rádio é converter o sinal elétrico em ondas eletromagnéticas. E o sinal trafegando no espaço livre, ele não precisa de um meio físico. Então, o custo da implementação de um rádio é muito menor do que utilizando tecnologias que precisem de um meio físico, dependendo da distância. Vou imaginar que eu tenha que colocar uma câmera a 500 metros em um condomínio. Se eu tiver que fazer a instalação do cabo, passar pelo chão, cavar o chão, colocar um eletroduto para passar esse cabo dentro, ou lançar esse cabo no poste, 500 metros, e chegar na câmera, isso sai muito mais caro do que eu pegar dois rádios de R$250, um de um lado, outro do outro, e em meia hora, 40 minutos fazer essa instalação. Então, as outras tecnologias nesse tipo de cenário podem ter um custo maior do que a implementação do rádio. Claro que existem cenários e cenários. Para alguns cenários eu vou precisar necessariamente de um cabo ou de uma fibra ótica, mas na maior parte deles, a essa distância, por exemplo, até distâncias maiores, eu posso utilizar o rádio gastando menos. Então, o custo de implementação do rádio nesse cenário é menor do que outras tecnologias. Baixa manutenção, isso é bacana também. Quando comparo com cabo UTP, por exemplo, não existe um meio físico, como eu já falei aqui, e eu vou falar várias vezes. Como não tem o meio físico, a chance de ter componentes que vão dar problema é muito menor. Eu não tenho um cabo aqui no meio que vai vir um roedor e vai comer o meu conector ou comer o meu cabo. Não tenho. O cabo vai chegar até aqui, eu vou ter 500 metros de espaço livre ali no meio. Então, a manutenção, desde que eu desenvolva um projeto da maneira correta, pensando nas boas práticas e pensando no dimensionamento correto, eu tenho menos manutenção
do que em outras tecnologias e tenho estabilidade também, desde que eu desenvolva o projeto e o dimensionamento correto utilizando essa tecnologia. Rápida implementação, é muito mais rápido eu colocar um par de rádios a 500 metros do que lançar uma fibra ótica de 500 metros ou um cabo coaxial de 500 metros. É muito mais rápido e é muito mais prático, porque o meu tempo para lançar cabo, aqui eu não tenho. Só tenho tempo de colocar os rádios nas duas pontas, fazer o apontamento e o ajuste correto. Então, a rápida implementação, uma grande vantagem dos rádios. Esses são equipamentos que são muito utilizados hoje por provedores de internet. Na verdade, o nosso maior cliente desse tipo de produto é o provedor de internet, justamente por esse motivo. Ele instala, por alguns outros, né? Ele instala o cliente muito mais rápido do que se ele fosse lançar um cabo para instalar esse cliente. Ele vai lá, coloca o rádio, aponta para a torre e o cliente já está instalado. O próximo ponto também, flexibilidade. O rádio, uma vez instalado num ponto, ele não tem que ficar ali necessariamente para sempre. Eu posso tirar ele dali, tirar a câmera que está conectada a ele e movimentar, desde que eu tenha avisada lá para a minha torre. Então, se eu precisar mudar a minha rede, o rádio é muito mais fácil. Vamos imaginar que eu tenha lá uma câmera a 500 metros. E aí o meu cliente decidiu colocar umas árvores ali no ponto onde essa câmera está. Eu tenho que movimentá-la dali para ter uma visão do mesmo ponto, só que de um outro ângulo. Se eu fizer isso no cabo, eu vou ter que ou emendar aquele cabo e puxar ele até o novo ponto, 100 metros, 50 metros, que seja, fazer um novo conector e transferir toda a instalação para lá. Se for no rádio, eu posso somente tirar a câmera e o rádio, colocar no novo ponto e apontar para cá, desde que tenha energia elétrica lá. Então, a flexibilidade é muito grande quando a gente olha para os cenários de rádio, né? Eu não tenho um meio físico, como eu já falei, isso me possibilita movimentar o equipamento com uma facilidade maior dentro do meu cenário. E onde os cabos não alcançam. Existem cenários que nem a possibilidade de passar um cabo existe. E aí eu só consigo resolver utilizando o radiofrequência, utilizando esse tipo de equipamento. Em regiões de fazenda, em regiões que existem, por exemplo, tratores que aram a terra e que eu não consigo passar um cabo ou uma fibra ótica por ali, porque o trator vai passar ali e vai arrancar isso em algum momento, eu posso utilizar o rádio para resolver esse problema. Isso é muito comum em fazendas, em áreas rurais, para monitoramento de plantações e de animais, inclusive. Então, onde os cabos não alcançam, o rádio pode alcançar. Quando a gente fala de o rádio alcança, existe uma limitação, é claro, de distância, mas eu consigo distâncias muito grandes, muito maiores do que se eu estivesse utilizando um cabo, por exemplo. Eu consigo utilizar rádios para colocar uma câmera numa fazenda a 20 quilômetros. Se eu fosse fazer isso num cabo coaxial, não daria certo. Se eu fosse fazer isso com uma fibra ótica, o meu custo seria muito alto. Então, existem soluções que atendem praticamente todas as necessidades de quem vai utilizar rádios em CFTV. E aí, quais os cenários, então, a gente falou das vantagens, mas quais os cenários que eu posso utilizar esse equipamento? Já falei de alguns aqui, mas a gente vai detalhar um pouco mais. Então, um cenário bastante comum e que o rádio resolve um problema muito grande é no monitoramento de ruas, estradas e rodovias, onde eu não posso passar um cabo, não tem como eu passar um cabo, às vezes não tem poste, não tem iluminação na rodovia e eu preciso colocar câmeras para monitorar essa minha estrada. Como que eu faço isso? Lanço fibra ótica pelo canteiro? Pode ser, mas o custo é absurdo, porque eu vou ter que cavar o chão, colocar a fibra lá dentro e lançar ali essa tecnologia, né? Colocar as câmeras ali nos pontos. Ou eu posso resolver isso com rádio. Coloco uma estação, uma base de monitoramento e espalho rádios pela rodovia apontados para essa estação e consigo capturar as imagens dessas câmeras. Só uma coisa importante aqui, eu falo que nesse cenário eu posso utilizar o rádio e às vezes não é viável utilizar a fibra ótica. Eu não quero dizer que o rádio é melhor do que a fibra ótica.
O que eu estou dizendo é que, nesse cenário, o rádio resolve o problema de uma maneira mais simples do que a fibra. Mas se houver necessidade de passar uma fibra ótica, é claro que ele vai ter que passar, ou você vai ter que passar uma fibra ótica ali sim. Então, utilizando o rádio, eu ganho tempo, reduzo o custo e ganho flexibilidade também. Se der algum problema em um poste, as outras câmeras continuam funcionando. Se eu tenho um cenário de cabo e rompe esse cabo, todo um segmento para de funcionar. Então entra a questão da flexibilidade também aqui no monitoramento de estradas, né? Monitoramento de imagens em condomínios, esse é o cenário que eu acho que é mais comum aqui para quem trabalha com CFTV. Câmeras dentro de um condomínio horizontal e monitoradas via rádio. Então vamos imaginar o cenário de um condomínio que você foi fazer um projeto de CFTV e o condomínio já está construído. Já tem as suas calçadas, já tem as suas ruas todas pavimentadas e casas ali. Você não pode mais cavar o chão para colocar um duto e passar o cabo por ali. Ou você até pode usar o poste da concessionária de energia elétrica, mas você precisa pagar por esse poste. Então o custo acaba ficando muito alto. Nesse caso, utilizando os rádios, eu resolvo facilmente esse problema. Espalho ali dentro do meu condomínio as câmeras. Nos pontos onde eu tenho uma câmera, por exemplo, eu posso colocar um rádio. Então essa câmera, eu ligo ela na fonte, ligo o rádio na fonte, conecto os dois e transmito as imagens. Ou eu posso, em determinados pontos, eu posso concentrar uma quantidade de câmeras num DVR, por exemplo, usando câmeras analógicas ali que estão próximas, e transmitir as imagens do DVR via rádio para a minha portaria. Então esse é um cenário legal, eu posso mesclar as tecnologias, né? Nos pontos que eu tenho câmeras isoladas, eu posso usar câmeras IP ligadas diretamente ao rádio, ou algumas câmeras IP ligadas em um switch e transmitindo no rádio. Ou no cenário que eu tenho câmeras analógicas, ou multi-HD, ou câmeras HD, eu posso concentrá-las num DVR, e esse DVR ligado no rádio e monitorando ali da minha portaria. Esse é o cenário que a gente chama de ponto multiponto, né? Eu tenho ali na portaria um ponto, um concentrador, e espalhados pelo condomínio eu tenho múltiplos pontos que vão transmitir essas imagens aqui para a portaria. Então, um cenário comum aí do provedor, e agora vai ficar comum para vocês também, o cenário ponto multiponto. São múltiplos pontos transmitindo para um lugar só. A gente vai falar da questão do dimensionamento aqui mais para frente, mas eu já adianto. Quando eu falo de conexão de várias câmeras, por exemplo, várias câmeras IP num switch, esse switch ligado no rádio, transmitindo essas imagens lá para a portaria. Eu preciso considerar, para escolher o rádio certo para essa aplicação, eu preciso considerar o tráfego de cada uma dessas câmeras. Então, quanto de banda cada uma dessas câmeras vai gerar, né? Quanto de bitrate cada uma dessas câmeras vai gerar. Eu somo ali todas elas e aí eu consigo escolher a solução certa para aquele cenário. Não basta somente pegar as câmeras, ligar no switch, colocar qualquer rádio lá e transmitir as imagens, porque não é bem assim. Mas, dimensionando corretamente, esse cenário ele é muito útil e muito viável, mais viável do que passar cabos dentro do condomínio horizontal. Então esse é o cenário ponto multiponto. Eu tenho um cenário ponto a ponto também, que esse é legal, essa é uma sensação, porque ele resolve um problema grande também que o instalador tem, que é a instalação de câmeras dentro de elevadores. É um desafio, porque o elevador ele se movimenta, e aí existe aquela instalação que utiliza o cabo cristal que entra no fosso, ele desce, faz uma volta ali na cinta, e entra no elevador e liga a câmera. Essa movimentação do elevador, ela traciona ou movimenta também o cabo, e esse cabo com o tempo ele pode dar problema, e é praticamente fato que ele vai dar problema em algum momento da vida útil dele. Pode ser no primeiro dia, na primeira semana, ou pode ser no primeiro ano, mas é algo mecânico que vai dar problema. A utilização dos rádios elimina esse problema. Então, eu posso colocar uma câmera IP dentro do elevador, como está no nosso cenário aqui. Saio com o cabo, alimentação, já feita a câmera e tal, alimento o rádio, coloco o rádio ou embaixo do elevador e o outro rádio lá no fosso,
Desse rádio que sai do fosso, eu ligo no meu gravador. Isso se o meu gravador estiver no piso térreo, né? Porque aí eu economizo esse cabo aqui embaixo. Se o meu gravador estiver em cima, ou se eu tiver cabo de rede chegando lá em cima, eu posso fazer o contrário. Eu posso colocar o rádio em cima do elevador e o outro lá em cima na casa de máquinas, fazendo essa comunicação que a gente chama de ponto a ponto. Então eu uso dois rádios. O cenário anterior era o ponto multiponto, né? Um rádio e vários rádios conectados a ele. Aqui é o cenário ponto a ponto. É um rádio conectado diretamente ao outro, fazendo essa transmissão aqui e transmitindo as imagens da câmera que está dentro do elevador para o gravador. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, muitos instaladores tinham um certo receio e um certo bloqueio com esse cenário, porque nem todos os DVRs aceitavam câmeras IP. Hoje essa realidade já é completamente diferente. Os nossos DVRs, eles aceitam câmeras IP. Então eu posso ter câmeras analógicas em todo o condomínio e uma câmera IP dentro do elevador sem precisar trocar o meu gravador. E aí eu elimino a questão do cabo cristal e resolvo o meu problema de manutenção, porque o que vai transmitir as imagens, os dados, na verdade, das câmeras, são rádios e não mais um cabo que vai estar ali no meio. Então eu tenho menos manutenção, eu tenho baixo custo, porque é mais fácil, o tempo de instalação é menor, um par de rádios desses provavelmente vai custar menos do que o cabo e da mão de obra para colocar aquele cabo, então baixo custo, rapidez na execução. Uma vez os rádios estando configurados, a instalação é simples, né? Eu vou prender ele embaixo do elevador e ele no fosso, e o ajuste fino também é simples, porque é tudo via configuração, via computador. Eu não preciso ficar apontando muito dentro do fosso, porque é um direto para o outro. E como eu tenho visada e eles estão próximos, esse apontamento é muito simples. Então a maior parte do ajuste fino é no computador e é também muito simples de fazer. E o menor risco de acidentes também, né? A gente está falando de um elevador que tem um fosso que o técnico vai estar em risco estando pendurado lá dentro. Então quando a gente fala de uso de rádios, o tempo que ele vai estar ali é muito menor e ele não vai precisar ficar mexendo na cinta que passa a energia elétrica, que passa toda a comunicação com o elevador. Então, o risco de acidentes também é menor. Uma questão que as pessoas sempre nos trazem quando nós falamos desse cenário de rádio no elevador. Nesse exemplo, eu tenho uma cabine e para uma cabine eu posso fazer o que a gente chama de ponto a ponto. Então eu uso um rádio na cabine e um rádio lá embaixo. Mas e aí, Fabrício, se eu tenho no mesmo prédio um fosso que é de lá de baixo, eu consigo enxergar todos os rádios, todas as cabines. Eu tenho que fazer, vou imaginar que eu tenha 4 elevadores, eu tenho que usar 4 pares de rádios para fazer essa comunicação? Não necessariamente. Se o fosso for um só e de lá de baixo eu conseguir enxergar a parte de baixo de todas as cabines, eu posso colocar um rádio embaixo e um rádio em cada cabine, fazendo o que a gente chama lá atrás de ponto multiponto. Eu posso ter um rádio embaixo se comunicando com todas as cabines. Só tem um detalhe importante, o dimensionamento. Quando eu olho para um rádio e uma câmera, eu vou ter um par de rádios e uma câmera, por esse par vai passar o tráfego de uma câmera só. Então, se essa câmera estiver transmitindo 4 megabits por segundo, eu vou nessa comunicação aqui entre os rádios, vai passar 4 megabits por segundo. Se eu tenho 4 elevadores e um rádio embaixo, eu vou ter 4 câmeras nesse mesmo cenário transmitindo 4 megabits por segundo para um rádio só embaixo. Então esse rádio de baixo, ele vai precisar suportar 16 megabits por segundo, porque por ele vai passar o tráfego de todas as câmeras, né, de todas as cabines ao mesmo tempo. Se é um só, é um para um. Então 4 entrou aqui, passou pelo rádio, chegou lá embaixo. Se eu tenho vários lá em cima e um só embaixo, a somatória do tráfego de todas as cabines vai passar pelo rádio de baixo, no cenário ponto multiponto. O mesmo acontece no cenário anterior e a gente já fala mais disso. Então esse aqui é um cenário bacana que resolve muitos problemas
do instalador. Outro cenário legal, para você que trabalha com CFTV, a gente percebe que muitos técnicos de CFTV também fazem serviços de outras áreas. Serviços, por exemplo, de interfonia, de telefonia. Na verdade, não são técnicos mais só de CFTV, são integradores, na maioria das vezes, né? Então, trabalham também com outras tecnologias. Imagine um condomínio que você chega lá para instalar a CFTV e esse condomínio também quer colocar interfonia. Só que cai no mesmo problema. Se não tem interfonia ainda, a única forma de fazer, usando centrais analógicas, é cavar o chão e passar os cabos até as casas, né? Hoje já não é mais só isso. Hoje ele pode utilizar também os rádios nas residências. Na portaria eu posso usar uma central IP com rádio lá e nas residências utilizar rádios e telefones IP dentro da residência, fazendo a interfonia usando a tecnologia IP via rádio. E aí eu não preciso mais de toda aquela infraestrutura de cabo coaxial e de cabo par trançado ali, espalhado pelo condomínio. Se já tiver, tudo bem, eu vou instalar analógico, não vou recriar a roda. Mas se não tiver, uma forma mais rápida e mais fácil seria utilizando telefonia IP no lugar da interfonia analógica. Esse é um cenário legal que pode resolver o problema também de condomínios que não têm infraestrutura para interfonia. Na prática, para o rádio, o cenário é o mesmo. A diferença é que o tráfego de uma câmera é muito maior do que o tráfego de um telefone IP, mas o cenário é exatamente o mesmo. O dimensionamento, a forma de apontar e de fazer o meu cenário, a configuração, inclusive, é a mesma, tanto para telefonia quanto para o CFTV IP. Tá, Fabrício, beleza. Os cenários são esses, né? Mas o que eu preciso saber para que esse negócio funcione bem, né? Você me explicou o que faz, quais são os cenários, mas não é só instalar. Tá, então vamos lá. O que eu preciso saber? Primeiro, a frequência de operação. Esses rádios, eles foram desenvolvidos a partir da mesma tecnologia que é utilizada nos roteadores residenciais. Então, quando a gente olha para um roteador Wi-Fi de casa, ele usa os mesmos protocolos, a mesma base de protocolos que esse tipo de rádio utiliza. Hoje existem os roteadores residenciais 2.4 GHz e os roteadores residenciais de 5 GHz. Nessa tecnologia, nós temos a mesma realidade. Inclusive, eles são baseados nos mesmos protocolos. O 2.4 é o IEEE I3E 802.11 BGIN, em 2.4 GHz. E em 5 GHz, I3E IEEE 802.11 A/N ou A/C. O AC é uma evolução da tecnologia A/N e ambos trabalham em 5 GHz. No rádio, eles usam, como eu falei, os mesmos protocolos. Então, a forma que um rádio fala com o outro é a mesma que o teu smartphone fala com o seu roteador. Mas qual então é a frequência que eu devo escolher, já que é tudo baseado no mesmo protocolo, né? Qual que é a frequência que eu devo utilizar nesse tipo de rádio para a CFTV? A frequência deve ser, isso é importante, deve ser os 5 GHz, quando a gente fala de frequências não licenciadas. Eu não devo utilizar o 2.4 GHz. E eu vou dizer por quê. O 2.4 GHz é uma frequência que é compartilhada por todos os roteadores hoje em dia. Todo roteador, não conheço todos do universo, mas eu acho que 99% dos roteadores que existem tem o 2.4 GHz. Todo lugar que você vai hoje tem um roteador 2.4 GHz. Se você pegar o teu smartphone, em praticamente qualquer lugar vai existir uma rede wireless em 2.4. O forno de micro-ondas da tua casa opera também em 2.4 GHz. Alguns telefones sem fio também operam em 2.4 GHz. E em 2.4 GHz existe uma quantidade reduzida de canais que a gente vai ver aqui. Já em 5 GHz é uma faixa de frequência que tem menos interferência,
Então, é uma região do espectro diferente do 2.4, que tem hoje menos interferência, tem uma quantidade maior de canais. Então, o espectro de 5 GHz ele é muito maior do que o espectro de 2.4. Os equipamentos em 5 GHz eles são desenvolvidos para esse cenário outdoor. Existem soluções 2.4 também desenvolvidas para esse cenário, mas são poucas. Nós temos, inclusive, e a gente não recomenda que você utilize o 2.4 para o CFTV, mesmo nós tendo equipamentos 2.4, porque nós sabemos que não vai funcionar corretamente por conta da interferência, por conta da baixa quantidade de canais. Então, em 5 GHz, os equipamentos são mais profissionais, é mais estável e a capacidade de tráfego é maior quando a gente vai para tecnologias AC, por exemplo, a capacidade de tráfego é maior, ou mesmo no AN, é maior do que o 2.4 GHz. Então, pensou em utilizar rádios para CFTV, utilize rádios na frequência de 5 GB. Eu já vi cenários do instalador pegar a sua câmera IP, ligá-la num repetidor de sinal em 2.4 GHz e aquele repetidor conectado ao roteador. Na verdade, é um cenário que pode ser que até funcione naquele momento, mas ele não é o indicado, porque se surge outro roteador na mesma frequência, ele vai gerar interferência ali naquela rede e provavelmente a imagem da câmera vai ficar com problema, na gravação vai perder pacote e vai quadricular, vai ter momentos que aquela imagem vai desaparecer. Por quê? Porque outros dispositivos também vão gerar interferência naquela comunicação. E o repetidor não foi feito para aquilo e o roteador residencial também não foi feito para aquilo. Então, na hora de utilizar, de novo, a frequência de operação deve ser os 5 GHz, a não ser que você tenha soluções de frequências licenciadas. Aí você utiliza outras frequências, mas aí o custo também é muito mais alto. Quando nós falamos de frequências não licenciadas, os 5 GHz é a melhor escolha. Em 5 GHz, como eu falei, eu tenho uma quantidade muito maior de canais do que o 2.4. E eu tenho um slide aqui que mostra. Esse daqui é o espectro de 2.4 GHz. Ele vai de 2.4 a 2.485 MB. Dentro dessa faixa, eu consigo utilizar somente 3 canais de 22 MHz de largura. Então aqui entra um novo conceito e um conceito importante de largura do canal, largura de banda, que não está relacionado, na verdade está relacionado, mas indiretamente ao tráfego, ao bitrate, mas são coisas diferentes. Largura de banda de canal é diferente de bitrate e tráfego. Elas estão relacionadas em algum momento, mas são conceitos diferentes. Aqui no 2.4 eu consigo utilizar 3 canais não sobrepostos de 22 MHz. Se um canal tiver sobreposto, ou seja, se uma frequência estiver em cima da outra, significa que eu vou gerar interferência de uma na outra. Então, uma vai sofrer interferência da outra e essa daqui vai sofrer interferência dessa também. Então, as duas vão acabar se prejudicando se eu tiver canais sobrepostos. Por isso que nós dizemos que existem 3 canais não sobrepostos em 2.4 de 22 MHz ou somente um canal de 40 MHz de largura nessa faixa. Se eu tiver outro canal de 40 MHz, ele vai se sobrepor a esse canal que já existe e aí eu vou gerar interferência. Já em 5 GHz, a quantidade de canais é muito maior. E aqui eu estou apresentando somente as faixas que podem ser utilizadas no cenário outdoor. A faixa de 5 GB ela vai de 5.1 até 5.3 GB, que é exclusivo para uso interno. De 5.4, 5.47 a 5.725 é para uso interno e externo, essa faixa do meio. E de 5.725 a 5.825, 830 é exclusivo para uso externo. Então percebam que aqui no 2.4 todo mundo compartilha o mesmo espectro. Já em 5 GHz eu teria uma faixa aqui, eu tenho uma faixa aqui embaixo que é exclusivo para uso interno, que é a faixa que os roteadores residenciais em 5 GHz utilizam. Eu tenho uma faixa aqui que pode ser utilizada tanto para uso interno quanto para uso externo, só que com limitação de potência. E eu tenho uma faixa aqui que é exclusiva para uso externo. Então a minha quantidade de canais em 5 GHz é muito maior do que o 2.4. Consequentemente, eu tenho menos interferência
E caso eu tenha interferência no meu canal, eu posso selecionar um outro canal. Eu tenho muito mais opções de canais disponíveis ali em 5 GHz. E uma outra vantagem, em 2.4 os canais são ou de 22 MHz ou de 40. O protocolo permite que eu selecione somente canais dessas duas larguras. Já em 5 GHz, eu posso selecionar canais de 40 MHz de largura, que com 40 MHz eu consigo uma capacidade de tráfego maior, ou eu posso, se eu estiver num ambiente com muita interferência e precisar de um tráfego menor, eu posso usar canais de 20 MHz, ou canais de 10, ou canais de 5 MHz. E aí, quanto menor a largura de canais do canal, maior é a quantidade de canais eu tenho disponível ali no meu espectro. Então, em 5 GHz, a quantidade de canais é muito maior, a chance de eu sofrer interferência é menor, porque os roteadores residenciais eles não vão operar nessa faixa aqui, por exemplo, que é exclusiva para uso externo. Então, um roteador de uma casa nunca vai gerar interferência nas minhas câmeras que estejam utilizando, nos rádios que estejam utilizando, ligando câmeras, né? Utilizando essa faixa de frequências aqui, porque ele pode operar ou aqui ou na faixa abaixo. Já no 2.4, todo mundo utiliza o mesmo espectro. Então, pensou em rádios novamente, fica o alerta, utilize a faixa de 5 GHz. Tá, mas o 2.4 tem um alcance maior do que os 5 GHz. O 2.4 tem uma facilidade maior de transpor barreiras que os 5 GHz. Esse é um argumento que eu sempre escuto quando eu falo de 5 GHz, de utilizar os 5 GHz. Sim, o 2.4 ele tem uma facilidade maior de transpor obstáculos que o 5 GB. O 5 GB é uma frequência mais direcional do que o 2.4. No entanto, para que isso funcione bem, é preciso ter visada. Não pense em montar uma rede para CFTV com árvore na frente ou com alguma obstrução. Sempre que você for fazer um projeto, o rádio precisa ter visada 100% para o outro. Ele precisa enxergar o outro e existe uma região ali na frente que a gente chama de zona de Fresnel que também precisa estar desobstruída para que isso funcione bem. Não instale soluções desse tipo com barreiras. Por quê? Vamos imaginar que você instalou um cenário ali de CFTV com câmeras e tal, de rádio com câmeras, num condomínio, e tem algumas árvores na frente. Você instalou de dia, ninguém instala num temporal isso daí. Você instalou e está tudo funcionando. Quando chove, a chuva, as gotas de água, de chuva na frente do rádio, elas não interferem, a obstrução e o impacto da chuva só na onda eletromagnética, né, que sai aqui em 5 GHz, é muito pequeno. Mas imagina uma árvore aqui na frente, que quando chove, ela encharca-se toda e vira uma barreira. Aquela água não está mais só passando na frente do rádio. Ela está acumulada numa árvore que está bloqueando a frente de onda que sai do rádio. Então, se eu tenho obstrução, principalmente de árvores, quando chove, aquela árvore acumula água e vira uma barreira. E aí, choveu, a sua comunicação vai ficar ruim. Quando chove, alguns provedores de internet têm problemas com o tráfego. Por quê? Porque o apontamento do rádio não está feito corretamente, tem alguma obstrução na frente e aí existe esse impacto. Se eu tiver uma visada 100%, a chuva não vai gerar, o impacto que ela vai gerar aqui vai ser muito pequeno, e se eu dimensionar corretamente o nível de sinal, isso não vai interferir no meu cenário. Então, na hora de montar um cenário de rádio, use a frequência de 5 GB, mesmo sabendo que o 2.4 tem uma facilidade maior de transpor obstáculos, use o 5 GB e garanta a visada. Existem cenários de condomínio, principalmente horizontal, que você não consegue uma visada direta, por exemplo, do ponto que você quer com a portaria. Eu não consigo ver diretamente. Nesses casos, qual que seria a saída? Em vez de transmitir diretamente para a portaria, eu posso transmitir para um determinado ponto. Vou voltar aqui no cenário. Eu posso, em vez de transmitir direto aqui para a portaria, eu posso transmitir para uma caixa d'água, um ponto mais alto, concentro todo mundo lá e depois faço um ponto a ponto e transmito aqui para a portaria. Se eu não tenho visada, não vou tentar passar mesmo assim. Procuro um ponto para qual eu tenho visada e daquele ponto eu transmito ali para a minha portaria, para o meu ponto onde eu vou fazer o monitoramento. Se eu instalar sem visada, com alguma coisa obstruindo,
provavelmente eu vou ter problemas de estabilidade, ou o tráfego que eu previ não vai ser o mesmo que eu vou conseguir na prática. Então aqui eu tenho a questão da largura do canal, em 40 MHz, 20, 10 ou 5, em 5 GB. Quanto maior a largura do canal, maior é a capacidade de tráfego. Quanto menor a largura de canal, menor o tráfego. Porém, quanto maior a largura de canal, mais do espectro eu ocupo e menos canais disponíveis eu tenho. Quanto mais estreito, mais canais disponíveis eu tenho e menos eu ocupo o espectro. Eu preciso escolher isso de acordo com o tráfego que eu vou precisar passar na minha comunicação ali, com base no tráfego das câmeras que estarão conectadas àquele cenário. Outro ponto importante quando a gente fala de escolha do canal, já até citei aqui, que é a sobreposição dos canais. Então vamos imaginar que eu vou montar um cenário ponto-multiponto, que eu vou ter ali no meu condomínio câmeras espalhadas pelo condomínio todo, e na portaria eu vou ter mais de um rádio. Esse rádio aqui, por exemplo, é um rádio com antena de 90 graus de abertura. Se eu tiver dentro do condomínio, a portaria estiver de um lado, e eu tiver dentro do condomínio câmeras espalhadas por todo ele, como esse rádio tem 90 graus, um vai cobrir a metade e o outro vai cobrir a outra metade. É importante que esses dois rádios que estão aqui próximos, ou os 4, se eu quiser uma cobertura de 360 graus, eles não estejam no mesmo canal e eles tenham um espaçamento de 20 MHz, as frequências, né? Então, se eu tenho um aqui, eu tenho que pular 20 MHz, se a largura do canal for 20, se a largura do canal for 40, eu preciso pular 40 MHz de espaço entre eles, justamente para que não haja uma autointerferência, para que esse rádio não gere interferência nesse. Por isso eles precisam estar em canais diferentes. E essa escolha do canal é extremamente importante. A gente vê muito a instalação desses equipamentos com um canal automático. Se eu deixo em canal automático, toda vez que o meu rádio desliga e liga, ele teoricamente procura um melhor canal. Até aí tudo bem. Só que se eu deixo os dois em automático, pode ser que os dois caiam no mesmo canal. E aí um vai gerar interferência no outro. Eu posso nem ter interferência de fora, mas eu posso ter uma interferência gerada por mim mesmo. Um rádio gerando interferência no outro. Então eu preciso escolher os canais e canais não adjacentes, canais distantes um do outro, para que um não gere interferência, para que eu não tenha auto-interferência e não gere problema em mim mesmo, né? E o dimensionamento do tráfego, então. Esse daqui é o primeiro passo antes de escolher um rádio para um cenário de CFTV. Eu falo dos conceitos antes, porque são importantes e são fundamentais, na verdade, não são só importantes, mas para que isso funcione corretamente, eu preciso entender qual que é o tráfego que as minhas câmeras vão gerar. Então vamos para o cenário ponto-multiponto. Esses rádios, eles têm todos a interface 10/100, ou seja, aqui na porta Ethernet, no cabo de rede, passa 100 mega para um lado, 100 megabits por segundo para um lado e 100 megabits por segundo para o outro. Se esse rádio estiver instalado num ambiente ideal, considerando avisada 100% o nível de sinal ideal, esse rádio, na teoria, na prática, né, ele vai conseguir passar de um lado para o outro quase 100 megabits por segundo. 90, 80 megabits por segundo efetivo, esse rádio passa de um lado para o outro. Eu preciso ter uma folga, né? Então eu não vou desenvolver o meu projeto com câmeras de forma que eu chegue ao limite máximo que o rádio vai passar. Qualquer variação lá no ambiente pode cair esse tráfego e aí eu ter problemas. Então, calculo ali com base em 70 mega, 60 mega de máximo que vai passar aqui pelo rádio. Então, considerando o tráfego que a minha câmera vai gerar. Eu peguei um exemplo aqui, tá? Eu não sei se essa câmera gera 6 megabits por segundo ou quando que ela gera 6 megabits por segundo. Mas eu posso configurar ela para gerar esse bitrate aqui. Uma câmera gerando 6 megabits por segundo, aqui eu coloquei 10% de tolerância. Esse rádio precisa, para esse, passar pelo menos 6.6 mega para garantir esses 6 mega. Se eu tenho um no cenário ponto-multiponto. Se eu tenho mais de um,
Então, o meu rádio que vai receber aqui, ele precisa garantir, ele precisa conseguir receber o tráfego dos outros dois. Aqui, ó, tinha um só, por esse precisava passar a mesma quantidade que passa por aqui. Agora eu tenho dois apontados para o mesmo. Então são 6.6 e 6.6 aqui, dessa câmera e dessa câmera. Esse rádio precisa suportar o dobro. Se eu tiver 3, aumenta o tráfego que esse rádio precisa suportar também. Eu tenho agora 3 câmeras conectadas aqui, transmitindo o tempo todo para cá. Então esse rádio precisa suportar a somatória do tráfego de todos os outros que estão apontados. Então voltando aqui, o primeiro cenário seria um ponto a ponto. Nesse cenário os rádios poderiam ser iguais. Aqui já é um ponto multiponto. Aqui já é um ponto multiponto com mais um rádio. Eu poderia ter outro. Ou eu poderia, nesse ponto, ter um switch e algumas câmeras conectadas. Se eu tivesse 2 câmeras dessas conectadas, aqui seria 13.2, mais 6.6, mais 6.6. Esse rádio precisaria garantir e conseguir receber um tráfego maior. Quando a gente fala do tráfego gerado pelas câmeras, né, naquela conversão do sinal da imagem para digital e do encapsulamento desses dados dentro do protocolo IP e do Ethernet, o tráfego ele sai, na maior parte, da câmera para o rádio. E não no sentido do rádio, desse rádio aqui, do gravador para a câmera. Então o tráfego vai fluir nesse sentido, da câmera para o gravador. Então esse rádio ele precisa receber, o tráfego que vai passar por ele vai ser praticamente no sentido de upload, né? No sentido de recepção dele. Esses aqui vão transmitir o tráfego para cá. Por isso que esse rádio precisa receber, ter a capacidade de receber pelo menos 19, nesse caso, 20 megabits por segundo. Por aqui vão sair os 20 mega e vai para o meu gravador. Então esse é o cenário ponto multiponto. Importante. E esse é a questão, uma pergunta que a gente recebe o tempo todo. Como que eu sei quanto que a minha câmera vai gerar? Você precisa conhecer da sua câmera. A quantidade de bits por segundo que uma câmera gera, ela depende da resolução que ela está selecionada, da quantidade de frames, de quadros por segundo, então configuração dentro da câmera. Quantos frames por segundo aquela câmera está transmitindo, qual é a resolução que ela está selecionada, se é o stream extra, se é o stream principal. Então eu preciso fazer configurações na minha câmera para definir quanto de banda ela vai gerar. Só é importante, e a gente vê muito isso, pessoas reduzindo a imagem da câmera para conseguir reduzir o custo dos rádios, né? Para conseguir usar no mesmo rádio mais câmeras. Só que isso é perigoso. Se eu reduzo a resolução das câmeras e coloco mais câmeras no rádio, se o cliente algum dia resolver aumentar a resolução da câmera, eu posso ter um gargalo aqui e um gargalo aqui. Então, na hora de dimensionar, é preciso considerar, uma recomendação, né? Considerar qual que é o tráfego máximo que a câmera vai gerar, entender que o tráfego máximo, ou a somatória do tráfego máximo das câmeras vai passar por aqui, e aí dimensionar corretamente. Se o teu cliente quiser reduzir o custo, ainda assim, com base nessa redução da resolução, é preciso que ele esteja ciente que se um dia ele quiser aumentar aquela resolução, ele vai ter que mudar os rádios dele. É importante falar disso porque nós vemos bastante, o rádio não funciona, a câmera no rádio não funciona porque fica congelando. Quando você vai ver, ele colocou uma câmera, depois colocou outra, depois colocou outra, colocou outra, colocou outra, colocou outra. Daqui a pouco não funciona mesmo, porque o tráfego que passa por aqui não é mais o rádio já não consegue mais processar a quantidade de câmeras que ele colocou. Então, tudo depende do dimensionamento do tráfego. O projeto começa entendendo o tráfego, entendendo a posição das câmeras, para aí você conseguir escolher o rádio certo. Se é um rádio com antena de ângulo mais estreito, a gente vai falar deles aqui, ou se é um rádio com antena de ângulo mais aberto, setorial, para captar vários rádios ali, vários clientes, né, no cenário ponto multiponto. Aqui é o mesmo cenário, só que utilizando aquele de voz para interfonia, né? Eu tenho o setorial ligado na central IP e os telefones IP nas residências.
Uma outra questão importante quando a gente fala disso, o tráfego do rádio, ele vai depender também do nível de sinal que ele está recebendo um do outro. Para que eu garanta aquela capacidade máxima de tráfego que eu falei aqui do rádio, de 80, 90 megabits por segundo, né, efetivo, mas eu tenho que dimensionar o meu cenário com menos, é claro. Mas para que aquilo dê certo, esse rádio precisa receber um nível de sinal ideal, dentro de uma faixa ideal. Então a gente chama de ideal aqui, no mínimo menos 70 dBm. Então essa base aqui, por exemplo, que é o rádio que vai conectado aqui na torre, ele precisa receber de todos os clientes o sinal de pelo menos menos 70 dBm. Aquele cliente que está mais próximo, aquela câmera que está mais próxima, consequentemente aquele rádio vai transmitir o sinal vai chegar mais forte aqui. Então eu posso reduzir um pouco a potência dele. Aquele que está mais distante, eu posso aumentar a potência para que o sinal chegue mais forte aqui. E assim vai. Então eu ajusto a potência do rádio no ponto multiponto de acordo com a distância que ele está para que o nível de sinal aqui na minha torre chegue correto. Se eu tenho um que está muito distante, eu troco o rádio. Em vez de usar esse daqui que é o APC5A15, porque eu não consigo, mesmo ele estando na potência máxima, eu não consigo utilizar porque o sinal chegou fraco, eu posso usar o 5A20, que tem uma antena de 20 dBi de ganho. 5A15 tem 15. Esse aqui tem 20, então eu consigo colocá-lo a distâncias maiores do que o 5A15. Então eu preciso entender que o sinal recebido na base tem que estar bom e para isso eu posso ajustar o meu cliente, o nível de sinal do cliente, ou trocar o rádio, colocar um rádio com antena de maior ganho. Né? Quanto maior o ganho da antena, maior é a potência irradiada por esse rádio e mais distante o sinal dele chega. Por outro lado, olhando para cá, esse rádio também precisa receber um sinal bom aqui da minha base. Então, eu olho aqui o que a base está recebendo, menos 70, mas eu preciso, durante a implementação, verificar quanto de sinal o rádio cliente também está recebendo para que o sinal esteja bom dos dois lados. Não adianta o sinal estar muito bom aqui e ruim aqui, que a capacidade de tráfego não vai ser alta. Então, eu preciso considerar o nível de sinal nas duas pontas. Aqui é o cenário ponto a ponto, aquele cenário que eu falei. Vamos imaginar que eu tenha as minhas câmeras aqui espalhadas no condomínio e daqui eu não tenho visada direto para cá, onde está o gravador. Então eu posso transmitir todo mundo para a minha torre, para a minha caixa d'água, por exemplo, no condomínio, e da caixa d'água fazer um ponto a ponto transmitindo o tráfego de todo mundo aqui para cá, e aí aqui fazendo a gravação dessas imagens, ou o monitoramento dessas imagens. Só é importante que, por esse ponto a ponto, vai passar o tráfego de todas as câmeras que estiverem apontadas para cá e conectadas aqui. Se eu tiver alguma apontada para cá diretamente, não. Mas se ela estiver apontada para cá e passando por esse ponto a ponto, eu vou ter o tráfego máximo que vai passar por aqui, vai ter que suportar a capacidade de tráfego gerada de tráfego pelas câmeras que estão aqui. E no ponto a ponto, como diz aqui, quanto mais estreito o ângulo dessa antena, melhor. A gente vai falar aqui um pouco sobre os modelos de rádio, e aí nós temos rádios com várias aberturas. Rádio de 90 graus, rádio de 35 e de 16 graus, 17. Quanto mais estreito esse ângulo, maior é o ganho da antena e mais direcional é o sinal, menos interferência ele sofre. E no ponto a ponto, como o meu objetivo é fazer o ponto A com o ponto B somente, quanto mais estreito esse ângulo aqui, melhor, porque maior vai ser a distância que eu vou conseguir, melhor vai ser o nível de sinal e menos interferência eu vou sofrer de fora, né, de cenários e de dispositivos que estejam fora daqui. Mais uma grande vantagem que o 5 GHz tem e que é importante considerar quando se fala de rádios para CFTV, para provedores, na verdade de rádios outdoor de maneira geral, é o uso do protocolo proprietário. Então todos os nossos rádios eles são compatíveis com o que a gente chama de iPool, o protocolo proprietário da nossa linha de rádios outdoor. Nessa linha que a gente vai falar aqui, que são os APCs 5A, eles têm o modo Access Point iPool. O que o iPool faz? Ele faz com que o Access Point não escute equipamentos de outras marcas,
Então, se eu escolho um produto Intelbras com iPool ativo, ele só vai funcionar com produtos Intelbras. Se eu desativo esse protocolo, ele funciona com outras marcas, mas se eu ativo o protocolo, ele só fala com produtos Intelbras. Isso é uma vantagem que diminui o efeito da interferência e o protocolo vem para aumentar a capacidade de tráfego, para otimizar a questão do tráfego dentro ali da minha rede. Então, na hora de montar um cenário de outdoor, é importante ativar ali o protocolo proprietário dentro dos equipamentos para você ter uma maior capacidade de tráfego. Em ambientes com interferência ele funciona melhor e gera uma pouca latência na sua rede. Legal, Fabrício. Falamos sobre o que é o rádio, alguns conceitos, o que eu preciso saber para que funcione bem, então a questão do nível de sinal correto, a questão da visada, que é preciso que um rádio enxergue o outro para que funcione bem e a zona de Fresnel ali esteja desobstruída. Falamos de potência de transmissão também, do ajuste da potência em função da distância que o rádio está. Falamos do dimensionamento de tráfego, da escolha do rádio com base no tráfego da câmera, e esse tráfego gerado pela câmera depende da resolução do frame rate. Esse tráfego a gente chama de bit rate, né, lá na configuração da câmera. Então o bit rate da câmera vai depender da resolução, do frame rate, da quantidade de frames por segundo e de algumas configurações que estão dentro da câmera, que é preciso conhecer para você conseguir escolher o rádio certo. Falamos do cenário de elevador, ponto a ponto e ponto multiponto. E agora, qual é o equipamento, então, que vai me atender essa necessidade, né? Como que eu escolho o equipamento certo para cada um desses cenários? É importante, e essa imagem mostra muito isso. Eu preciso ter a ferramenta certa para a necessidade certa. Então, eu preciso escolher o equipamento certo para cada aplicação. Aí, quando eu vou para o cenário ponto multiponto, vamos para aquele primeiro cenário que a gente viu, que é o uso do rádio no condomínio, das câmeras, né, espalhadas pelo condomínio, e fazendo esse monitoramento das câmeras da portaria. Nesse cenário, eu tenho ali um ponto, que é a portaria, e os múltiplos pontos espalhados pelo condomínio. Se eu tenho na frente ali, apontados para a portaria, todos os rádios dentro de um ângulo de 90 graus de abertura, né? Então a portaria está aqui e eu tenho ali todos os rádios dentro desse ângulo de 90 graus, eu posso usar o rádio APC 5A90, que é esse daqui, que a gente chama de Base Station. Ele é um rádio estação base. Então ele tem, essa antena aqui tem 90 graus de abertura, né? O ângulo de abertura horizontal aqui dessa antena é de 90 graus, significa que se ela estiver apontada para cá, na frente dela, nesse ângulo de 90 graus, eu vou conseguir captar o sinal. Ela vai conseguir captar e transmitir o sinal para esses rádios. Tá, mas e uma só atende, Fabrício? Depende. Depende da questão do tráfego. Depende de quantas câmeras eu tenho espalhadas pelo condomínio e de quanto de tráfego elas vão gerar. E aí sim eu sei se um só dá conta ou não. Se passar de 60 a 70 mega a somatória de todas as câmeras, eu preciso de 2 aqui. E aí eu divido metade das câmeras em um, metade das câmeras em outro. Ou se essas câmeras estiverem fora desse ângulo de 90 graus. Então eu tenho muitas câmeras espalhadas, muitos rádios espalhados e fora do ângulo de 90 graus. Então eu tenho que usar 2. Um 90 graus para cá e o outro 90 graus para o outro lado, justamente para fazer essa área de cobertura. Ou se eu apontei todo mundo para uma caixa d'água que está no meio do condomínio e eu preciso de 360 graus, eu tenho muitas câmeras, eu posso colocar 4. 90, 90, 90 e 90. Tem uma cobertura de 360 graus e aí daqui eu junto todo mundo num switch e faço um ponto a ponto lá para a portaria. Então esse rádio, ele é um rádio com antena de 18 dBi e 90 graus de abertura, setorial aqui, né, a abertura horizontal, que a gente chama azimuth da antena, né, e potência de 29 dBm e a possibilidade de eu selecionar canais de 5, 10, 20 e de 40 MHz. Então esse é o rádio que vai na torre ou na portaria no cenário ponto multiponto, que eu tenho várias câmeras espalhadas ou vários pontos, vários rádios espalhados ali na minha rede.
O rádio que vai do outro lado agora, qual que é o rádio que vai na câmera? Ou no ponto onde estão as câmeras, onde está o meu DVR, por exemplo. Pode ser o APC5A15. Nós recomendamos que para esse tipo de cenário, você utilize sempre rádios da linha APC5A. Nós temos uma outra linha de rádio, que é o ON5A e o ON5A23, que são uma linha de rádios poderosos, voltados para o provedor de internet, mas para o cenário de CFTV, por questão do protocolo proprietário, e por questões de hardware também, de construção, nós recomendamos que seja utilizada a linha APC5A. E o custo dos equipamentos, eles são muito próximos da linha de baixo custo, que são os WON. Então, não vai fazer uma diferença grande você selecionar um 5A ou um APC5A ou um WON 5A. Então, vai de APC5A, que ele tem uma capacidade maior e ele tem uma robustez maior para esse tipo de cenário. Então, aqui no que vai na câmera, então a câmera está lá no poste ou num determinado ponto, coloquei a câmera no poste, prendi ali, ligo ela na alimentação, eu posso colocar o APC5A15 aqui, apontado lá para a minha base, que está lá na portaria. Se o rádio estiver mais próximo, né? Ou se durante o meu desenvolvimento eu vi que esse rádio consegue transmitir potência suficiente para chegar lá na minha base. Então eu posso usar o APC5A15. Caso eu esteja a uma distância maior e eu precise de um nível de sinal maior, eu posso utilizar um outro rádio que é o 5A20 que a gente vai ver aqui. Mas esse daqui é a solução que é mais utilizada, uma das mais utilizadas, vamos falar assim, nesse cenário de CFTV, no ponto do cenário ponto-multiponto. Quando eu falo do ponto, de onde vai estar a câmera, de onde estarão os grupos de câmeras, né? Eu posso ter várias aqui conectadas a um switch, entrando a saída do switch aqui e daqui transmitindo lá para a minha base, ou um DVR aqui com várias câmeras Multi-HD conectados aqui e transmitindo essas imagens, esses dados, né? Quando a gente fala de comunicação IP, a gente não está falando mais de imagem propriamente dita, isso já virou dados e esses dados eles são convertidos depois de volta para imagens no gravador. Então, eu posso pegar essas imagens ali das câmeras analógicas, converter para IP com o DVR e transmitir por aqui pelo 5A15. Ou eu posso usar o APC5A20, que é o rádio que tem uma antena de ganho maior. O 5A15 tem 15 dBi de ganho, essa antena, e o 5A20 tem 20 dBi de ganho. Importante, todos esses três produtos que eu falei aqui, eles têm o mesmo hardware, a mesma placa. Então o circuito de RF, o circuito de banda base, toda a parte lógica aqui dentro é a mesma para todos eles. O que muda é o formato, tanto esse maior aqui, quanto esse, quanto o 5A15. O que muda é o formato e o ganho da antena, mas a placa lá dentro é a mesma. Se vocês repararem, a potência máxima é a mesma para todos e todos têm as mesmas características de circuito. O que muda é o ganho da antena. E no caso do APC5A20, tem uma antena de 20 dBi de ganho, que é esse um pouco maior, ele é um pouco maior que o APC5A15. Então ele tem um ganho maior para eu conseguir colocá-lo a uma distância maior, ou para usar no ponto a ponto também de distâncias maiores. Ele consegue distâncias maiores do que o APC5A15. O 5A15 ele tem um ângulo de 35 graus de abertura. É um ângulo mais aberto, mais estreito do que o 5A90 e mais aberto do que o 5A20, que tem um ângulo de 16, 17 graus de abertura. Então ele é mais estreito, consequentemente ele sofre menos interferência e tem um ganho maior, eu consigo distâncias maiores num ponto a ponto. Então eu posso escolhê-lo também para tanto cliente no ponto multiponto, quanto como ponto a ponto para interligar a minha caixa d'água com a minha portaria. Todos eles têm 2 anos de garantia, isolação extra aqui na porta LAN, então quando existem surtos conduzidos na rede elétrica, a chance desse equipamento queimar ela é muito pequena, porque as portas LAN elas têm proteção aqui contra surto. E uma coisa importante aqui, todos eles são alimentados pelo PoE passivo. Então todos eles vêm com esse injetor
é um injetor PoE que eu ligo ele aqui na tomada, entro com os dados da câmera ou do gravador ou do DVR aqui na LAN e saio daqui com alimentação e dados para o rádio. Por que eu falo que isso é importante? Porque esse é o PoE passivo. As câmeras, elas operam com PoE ativo. Essa câmera, quando eu coloco ela para ser alimentada em um switch gerenciável, em um switch PoE, ela negocia com o switch e o switch manda a alimentação correta para ela. No caso desse tipo de rádio, ele é um PoE passivo. Então não existe essa negociação. Esse rádio não pode ser alimentado por um switch PoE, porque ele não negocia com o switch. Ele só pode ser alimentado com um injetor PoE passivo que já acompanha ele. Você não precisa comprar nada além do que o que já vai com o kit do produto. Então já está tudo integrado ali na solução. E por último, eu tenho o APC5A, que é o mesmo hardware dos anteriores, mesma placa, o mesmo circuito, só que ele não tem antena. Qual que é a grande vantagem de utilizar esse rádio que não tem antena? Que eu posso colocar qualquer uma. Se eu for usá-lo como ponto a ponto, eu tenho o APC5A20 aqui, que tem uma antena de 20 dBi integrado. Então ele está limitado a uma certa distância, porque é uma antena que só tem 20 dBi. Nós temos casos de 8, 10, 12 quilômetros no ponto a ponto de provedores, passando 40, 50, até mais megabits por segundo com esse cara. Mas ele está limitado por conta do ganho dessa antena. Já o APC5A, ele não tem antena. Então, como está aqui no slide, eu posso selecionar uma antena maior, de alto ganho, para que eu faça um ponto a ponto aí de 20, 30, 40, 50 quilômetros para transmitir as imagens dessas câmeras. Eu vou imaginar uma fazenda que eu queira transmitir as imagens de uma câmera ou de um conjunto de câmeras que esteja a 30 quilômetros. Eu posso usar um par de rádios desses aqui, com antenas de alto ganho, fazendo um ponto a ponto e concentrando todas as câmeras lá, entrando no rádio, transmitindo para cá e gravando aqui do outro lado. Só resgatando a questão da visada que também é preciso ter. Então esse rádio ele não tem antena justamente por poder ser utilizado em qualquer cenário. Ele é o grande coringa aqui dessa linha, né? Ele pode ser utilizado em qualquer aplicação. Se eu quiser utilizá-lo como setorial, eu posso comprar uma antena setorial de 90 ou de 120 graus, coloco nele, ele vira uma setorial, só que aqui é tudo integrado, né? No caso desse cara vai ser ele mais uma antena conectada a ele. Mas a aplicação seria a mesma, né? Posso, em alguns casos, colocar antenas de ângulo não tão estreito, não tão alto ganho, mas também com antenas de ângulo mais em torno de 60 graus para cobrir uma determinada área. Então eu não quero ter 90 graus, mas eu também não quero ter 17 graus. Quero ter um ângulo maior, ali 60, 70 graus, para cobrir uma determinada área. Eu posso usar esse equipamento aqui também. Então todos eles são alimentados via PoE, todos eles já têm o rádio integrado aqui dentro. Eles saem direto com cabo de rede, não preciso de mais nada, a não ser esse daqui que eu tenho que colocar uma antena, justamente porque a aplicação dele é para usar uma antena externa. Todos os outros eles têm um conector de rede que eu entro direto com dados e alimentação. Aqui no 5A90 também tenho a entrada de dados aqui e de alimentação. Tenho proteção contra surto. Ele não é um para-raio, tá? A proteção contra surto não é um para-raio, então se cai um raio em cima do equipamento, ele danifica com certeza. Então na hora de instalar isso, principalmente em propriedades rurais, que o rádio vai estar muito alto, é importante ter um para-raio acima dele, justamente para evitar que o raio caia nele. Ele não atrai o raio, mas para evitar que o raio caia nele e ele danifique, é importante que tenha um para-raio acima em regiões que precisam ou dependendo da altura que necessite desse dispositivo. Então é preciso considerar nesse caso e é preciso considerar também o aterramento correto da tomada e do equipamento quando ele tem o aterramento, porque isso aqui garante a durabilidade e a vida útil do equipamento quando em ambientes com muita variação ou muitos surtos conduzidos ali na rede elétrica. Então, eu tenho soluções aqui que servem para os mais diversos cenários
de CFTV IP ou mesmo CFTV analógico. Tenho soluções para o ponto multiponto, setorial e os rádios cliente. Tenho solução para ponto a ponto de médias distâncias. Tenho solução para ponto a ponto de longas distâncias. Tenho solução para o elevador, para você fazer a conexão das câmeras do seu elevador via rádio, né? Para evitar a questão do uso do cabo. Então nós temos todas as soluções praticamente aqui para o teu cenário de CFTV. E temos também, além das soluções, essa iniciativa aqui faz parte do nosso compromisso de tentar capacitar o nosso cliente na tecnologia e nos nossos produtos. Então a gente tem treinamentos também voltados para isso, treinamento prático. Existe uma certificação que se chama Certificação em Rádios Intelbras para CFTV IP e integradores. Então, nessa certificação, o nosso instrutor mesmo, né, Intelbras, ele leva os rádios, eles têm câmeras e você tem a possibilidade de montar os cenários e de fazer mesmo a configuração dos equipamentos na prática, como você faria no campo, né, entendendo a tecnologia, uma parte do que a gente viu aqui, e entendendo também como faz, como configura, como seta o rádio, onde que eu vejo o tráfego que está passando, onde que eu vejo o nível de sinal. Então nós temos essa ideia de garantir que o nosso cliente conheça as soluções e também saiba como implementá-las. Então, esses treinamentos acontecem no Brasil todo, treinamento de rádios, certificação de rádios Intelbras para CFTV IP integradores, e existe um outro leque gigantesco de treinamentos que falam de CFTV, que falam de telecom, que falam da vertente de negócios, para você que quer evoluir o teu negócio, conhecendo mais sobre vendas, sobre conceitos de administração da sua empresa. E nós temos uma novidade, aproveitando aqui também, que deve acontecer agora no mês de maio. A gente está para lançar um treinamento de soluções Intelbras. É um treinamento que vai acontecer aqui na Matriz, um treinamento de um dia, e nesse de uma semana, desculpa. E nesse treinamento, o técnico ele vai ter a possibilidade de ter contato com todos os segmentos da empresa. Então, um dia vai ser redes e controle de acesso, no outro dia CFTV, no outro dia telecom, no outro dia alarmes. Então, durante a semana, o técnico vai ter a possibilidade de conhecer as diversas soluções da Intelbras e botar a mão na massa também, montar cenários práticos de configuração de cenários para condomínios verticais. Então, acesse ali treinamentos.intelbras.com.br, procure lá soluções, treinamento prático de soluções Intelbras, presencial, vai acontecer aqui na nossa fábrica e vai ser bacana para você conhecer mais sobre todas as soluções que a Intelbras tem. É legal conhecer sobre rádios, sobre CFTV, da integração das duas coisas, mas é legal conhecer todo o resto, porque daqui a pouco está tudo interligado, está tudo usando o mesmo meio. Então é importante conhecer toda a solução, ok? Valeu! Acompanhem aí a nossa playlist aqui no YouTube também do ITEC Treinamentos, tem bastante informação interessante ali para vocês de treinamento, divulgação de produto, configuração, enfim, tem bastante informação bacana para vocês aqui na nossa playlist, ok? Valeu, obrigado pela atenção de todos e até a próxima.